Bem-vindo ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho e hoje eu vou falar como se tornar, ter segurança, como o dentista vai ter segurança dentro da odontologia, em todos os seus procedimentos, desde o diagnóstico ao tratamento. E vamos iniciar hoje falando por que a DTM vai te tornar o dentista mais seguro, um evento semanal e diário para dentista, exclusivamente para dentista, para mostrar como a disfunção temporomandibular vai nos auxiliar e como ela me auxiliou a ter mais segurança nos procedimentos, desde o diagnóstico ao tratamento propriamente dito. Então, quando você está pensando em segurança, o que seria essa segurança? Então, quando você busca lá no dicionário, o que é a segurança? Pensando-se em odontologia. A definição, na verdade, da palavra segurança tem vários significados e depende do ponto de vista de quem vai interpretar. Em termos gerais, é um conjunto de medidas que visa a proteção de riscos, perigos ou perdas a pessoas ou coisas. Na verdade, segurança é que todo profissional em qualquer área quer ter. E essa segurança a gente acaba adquirindo com o passar do tempo, com a experiência, com tudo que a gente vai adquirindo em termos de conhecimento, principalmente dentro de qualquer área de atuação. Na odontologia não deixa de ser diferente. Então, para você hoje ter segurança nos procedimentos, quanto mais conhecimento você adquirir, mais seguro você acaba se tornando. E dentro da odontologia, eu lembro como se fosse hoje, quando eu me formei, a gente é muito inseguro quando a gente está iniciando dentro de uma especialidade, ou até mesmo dentro de qualquer outra área de atuação. E quando você inicia numa especialidade, eu acabei iniciando a minha carreira na odontologia, na ortodontia principalmente, e continuei fazendo toda a parte de clínica geral, acabei me especializando em implante, em DTM, e acabei focando a parte de estudos do meu mestrado e doutorado na área de disfunção temporomandibular, que foi, na verdade, o que aumentou muito o meu leque dentro da odontologia. Por quê? Porque eu comecei a observar que a disfunção temporomandibular, ela te dá um conhecimento da oclusão que eu não tinha, ela te dá um conhecimento para você conseguir melhorar a sua finalização de intercuspidação, tanto em ortodontia quanto em reabilitações protéticas, coisas que conhecimentos esses que com que eu adquiri na época da pós, tanto de implante quanto de ortodontia, eu acabei conseguindo com a disfunção temporomandibular. Por quê? A disfunção temporomandibular a especialidade acabou me mostrando que dentro da odontologia não é somente dentes, tem todo o indivíduo por trás da estrutura bucal. E hoje, quando o paciente chega com alguma queixa de dor orofacial, qualquer tipo de dor orofacial, a gente acaba examinando o paciente não só intrabucalmente, mas como um todo, desde uma boa tomada de história até um bom exame intra e extrabucal. Isso, ao longo do tempo, é lógico, o tempo de cadeira, a experiência, vai te dando mais segurança em todos os procedimentos. E na área de saúde, a gente acaba nos deparando, todos os dentistas, desde dos recém-formados aos mais experientes, sabem o que eu estou falando. A gente se depara com objeções, com dificuldades o tempo todo. E quando você tem conhecimento, quando você demanda tempo de estudo e busca, você começa a observar que você começa a ir lapidando, na verdade, o seu conhecimento e as suas tomadas de decisão. Então, essa lapidação, isso vem ao longo do tempo, não tem jeito. Só que a busca do conhecimento, há pouco tempo eu fiz uma pesquisa com vários alunos, vários dentistas, e eles observaram que me mostraram, na verdade, que uma das grandes dificuldades era exatamente na interpretação do diagnóstico. Às vezes, até mesmo na interpretação de exames de imagem. Às vezes, o profissional pede exames de imagem e não sabe interpretá-los. Às vezes, o profissional pede um hemograma para fazer um procedimento cirúrgico e não sabe interpretá-lo. Então, a gente acaba, às vezes, nós, profissionais, acabamos nos acomodando e não buscando esse conhecimento. E hoje, com a globalização, a gente consegue buscar conhecimento em qualquer lugar do mundo, por meio de revistas aí de grande impacto que a gente tem na literatura. O PubMed é o que a gente tem aí
de mais benéfico que nos auxilia nas pesquisas bibliográficas. Então, tudo isso, na verdade, a gente acaba atrelando o aumento do conhecimento, a busca pelo conhecimento, ao nível de segurança do profissional, tanto para diagnosticar quanto tratar. E o diagnóstico acaba sendo um calcanhar de Aquiles, na verdade, para todos os profissionais da área de saúde, para a odontologia não é diferente. Então, diagnosticar é tão complexo ou mais complexo do que tratar. Então, por isso que estou fazendo um breve resumo para vocês conseguirem entender o quanto a especialidade de disfunção temporomandibular modificou essa questão da segurança na minha vida clínica, nas minhas tomadas de decisões clinicamente. Agora, se você se perguntar, desde o dentista recém-formado até o mais experiente, quais os prós e os contras de você ser o recém-formado ou de você ter um tempo de vivência clínica, pensando-se em segurança. É lógico que quando você tem mais vivência clínica, você já passou por maiores dificuldades, você já tropeçou em diversos problemas, diversas questões de diagnóstico que você não conseguiu interpretar bem e não conseguiu ter uma boa tomada de decisão. E, ao mesmo tempo, o profissional muito experiente, ele acaba tropeçando no excesso de confiança. E o recém-formado, na maioria das vezes, eu já fui recém-formado, a gente tem muita insegurança em tudo. E quando você começa, desde o recém-formado até um profissional mais experiente, a ter um contato com uma especialidade como a disfunção temporomandibular, você começa a virar a chave dentro da odontologia. Como que seria esse virar a chave dentro da odontologia? Seria você esquecer um pouquinho da parte dentária, pensar um pouquinho de como que funciona a articulação temporomandibular para os dentes se tocarem, como que é toda a oclusão do paciente, para aí sim entender toda a parte periodontal do paciente, toda a estrutura dentária do paciente e começar a buscar fatores etiológicos, fatores causadores de possíveis problemas que estão acontecendo com aquele paciente seu. E numa situação como essa, o profissional ele começa a ter o que a gente chama de medos. Então, hoje nós temos inúmeros medos, como eu falei com vocês. Os profissionais, boa parte deles, pedem exame e não sabem interpretar esses exames de imagem. Por isso que eu coloquei essa primeira foto aqui com exame de imagem mostrando a lateral da cabeça do paciente, que é uma teleradiografia. Então, é um exame muito pedido dentro da ortodontia, por exemplo. Situações onde você monta o paciente num articulador semiajustável e você tem dificuldade para analisar onde tem interferência oclusal, um contato prematuro, aonde estão as guias incisivas e caninas, ou ao mesmo tempo você tem um aparato científico ao seu redor, como scanner intraoral, um consultório extremamente equipado, e você, na verdade, não tem o conhecimento suficiente para ter segurança nos seus procedimentos e justificar tudo que você tem ali em termos de aparato. Então, pensando assim, eu gostaria de estar mostrando realmente como a disfunção temporomandibular vai agregar e vai nos dar todo esse respaldo quando você pensa em segurança. Qual seria a vantagem em saber a disfunção temporomandibular? Quando você pensa em atividades parafuncionais, por exemplo, todas as atividades parafuncionais que são movimentos além da função mastigatória do indivíduo, como onicofagia, que é o hábito de roer unha, bruxismo, que é o hábito de apertar e ou ranger os dentes. Então, todas essas situações podem ter fraturas dentárias, fraturas radiculares, empecilhos durante reabilitações muito extensas, e tudo isso, quando você começa a aprofundar dentro da disfunção temporomandibular, você começa a entender como que é todo esse processo dessas atividades parafuncionais, por exemplo. Outras situações, quando você pensa em vantagens, em aprender, em saber a disfunção temporomandibular, é que quando você tem uma finalização em movimentações dentárias, por exemplo, em finalizações e reabilitações protéticas, em manutenções periodontais,
em recidivas de tratamentos endodônticos, você pode estar tendo um excesso de carga mastigatória em um determinado dente, ou uma interferência oclusal, ou até mesmo um contato prematuro, e dentro da especialidade de disfunção temporomandibular, você começa a entender e ter todo esse respaldo em termos de conhecimento para saber como que é todo o funcionamento e o engrenamento da articulação temporomandibular. Outra situação que às vezes a gente debate com os alunos, se eu não fizer DTM, o que acontece? Como assim, se eu não fizer DTM, o que acontece? Quando você imagina você recebendo um paciente, que esse paciente teve um travamento de boca aberta. O que é um travamento de boca aberta? É o paciente que abriu a boca e não conseguiu fechar a boca. Esse paciente, esse travamento de boca aberta é como se fosse uma luxação da TM. É aquele paciente que abriu a boca, ou ficou muito tempo com a boca aberta no próprio consultório odontológico, e abriu a boca, a cabeça da mandíbula passou da eminência articular e a cabeça da mandíbula não conseguiu voltar para dentro da fossa mandibular e o paciente não conseguiu fechar a boca novamente. Esses são um dos exemplos de emergências que aparecem. Outra situação, o paciente que chega para você e não consegue abrir a boca. Então, ele tem um travamento agora de boca fechada. Então, ele tinha um travamento de boca aberta, que era a luxação da TM, agora ele tem um travamento de boca fechada. O que é o travamento de boca fechada? Na maioria das situações clínicas, é um paciente que tinha um deslocamento de disco com redução, é aquele paciente que tinha um som articular de estalido, de clique, quando ele abria e fechava a boca. Em algum momento da vida, esse som articular desapareceu, ou seja, o disco articular parou de reduzir, porque esse som articular do estalo, do estalido, nada mais é do que a redução de um disco articular que está anteriorizado. Então, o disco articular, quando está anteriorizado, a cabeça da mandíbula, quando você vai abrir a boca, a cabeça da mandíbula bate na banda posterior do disco e dá esse som de estalido, esse som de estalo. E quando você faz o movimento de abertura de boca, novamente com o disco interposto entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, faz todo o movimento de translação de abertura de boca. No final do fechamento de boca, onde a cabeça da mandíbula volta para dentro da fossa mandibular, ouve-se um outro som de estalido. Isso é chamado de deslocamento de disco com redução. Por algum motivo, esse disco anteriorizou totalmente e parou de ser reduzido, ou seja, ele não está tendo mais essa redução e o som de estalido desapareceu. Dá-se o nome, ou seja, o diagnóstico, que é chamado deslocamento do disco articular sem redução. E o paciente, numa situação como essa, chega para você com a boca travada, ou seja, ele não consegue abrir totalmente a boca, ou ele começa a abrir um pouquinho a boca e tem a dor. Então, um outro tipo de emergência que pode estar acontecendo. Uma outra situação é o paciente com som de crepitação. Som de crepitação, aquele som de rangido, de areia dentro da articulação. Sugere-se pedir um exame radiográfico, um exame de imagem chamado tomografia computadorizada com NIBIM da ATM, para quê? Para avaliar se esse paciente tem algum processo degenerativo. Por quê? Sempre que o paciente tem um som de crepitação, ele tem uma probabilidade muito grande de já ter um processo de degeneração dentro da articulação temporomandibular, ou na cabeça da mandíbula, ou até mesmo na fossa mandibular. Então, são situações que você começa a pensar, se eu não fizer DTM, qual é o benefício que eu vou ter? Situações como essa, conseguir resolver essas situações de emergências dentro da área de disfunção temporomandibular no seu consultório. Agora, às vezes o aluno me pergunta, acabei de formar, qual que é o melhor momento de eu iniciar em alguma especialidade, em qualquer tipo de especialidade? Então, durante a pandemia, a gente observou, olha uma coisa interessante, no início da pandemia, nós começamos a atender somente emergências. Ficou-se um tempo parado, sem atendimentos, depois começou-se a atender emergências. E a gente começou a perceber que o nosso dia a dia, ou seja, o dia a dia do dentista, é muito mais atendimento emergencial do que atendimento preventivo, ou até mesmo atendimento eletivo. A gente atende muito mais
procedimentos emergenciais de urgência, como fratura e dor, do que processos, na verdade, preventivos. Então, com isso, você começa a pensar em algumas especialidades que te dão um campo maior para atender esses tipos de emergência. E dentro da disfunção temporomandibular, além de você ter um domínio muito, muito grande de oclusão propriamente dita, ela começa a te beneficiar dentro de outras especialidades. Hoje eu acabo tendo muito aluno, bucomaxilo, profissional que já é ortodontista, que já é até mesmo endodontista ou periodontista. Então, na verdade, o nosso público-alvo acaba sendo profissionais que já têm até uma especialidade. Por quê? Eles fizeram uma especialidade e começaram a sentir que faltava alguma coisa. E dentro da disfunção temporomandibular, você começa a entender realmente como que todo o processo de mecanismo de fisiologia da articulação temporomandibular e como isso interfere na mastigação, como isso interfere na parte dentária e na parte de oclusão propriamente dita, e como isso vai te gerar benefício dentro de todas as outras especialidades, como a reabilitação com implante, prótese, endodontia, ortodontia, periodontia. Então, todas as especialidades acabam estando ligadas à disfunção temporomandibular. Apesar de ser uma especialidade que foi reconhecida há muito pouco tempo pelo nosso conselho, foi em 2002 que ela foi reconhecida como especialidade. Então, tem-se muito pouco tempo ainda de especialidade na odontologia, disfunção temporomandibular. A gente fala que é um filho que está nascendo e está na adolescência ainda. Então, porém, a disfunção temporomandibular, ela começa a te mostrar que situações como um paciente que tem, às vezes, zumbido, que tem som articular, que tem uma limitação de abertura de boca, ou que teve uma luxação na TM, o paciente que abriu e não conseguiu fechar a boca, todas essas situações, paciente que tem cefaleia há 5, 10 anos e ninguém descobre que a cefaleia dele, quando você começa a investigar esse paciente, você começa a entender que ele, na verdade, ele tem uma disfunção temporomandibular. Então, ele não precisava ter ido ao otorrino, não precisava ter ido ao oftalmo, ele deveria, na verdade, ter procurado um dentista que trabalhe, ou que seja especialista, ou um expert em DTM, ou que tenha o conhecimento suficiente em disfunção temporomandibular. Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar com uma especialidade como essa, como a disfunção temporomandibular. Agora, quando você começa a pensar o que vale mais, não saber diagnosticar e ficar perdido nesses atendimentos emergenciais. Por quê? Como eu já falei, a gente começou a observar com esse período de recesso, no início dessa pandemia, que a gente começou a atender muito mais emergência, na verdade, do que tratamentos preventivos. Então, nós somos muito mais dentistas que atendemos muitas emergências de fraturas e de dor, e pouca prevenção. A gente acaba, infelizmente, o cotidiano da maioria dos profissionais acaba sendo esse. Agora, como você tem uma quantidade muito grande de emergência, lógico, tem muita emergência endodôntica, tem muita emergência por fratura, o que a disfunção temporomandibular tem a ver com isso? Quando você inicia na disfunção temporomandibular, você tem algumas disciplinas que se chamam de diagnóstico diferencial das dores orofaciais. Nesse diagnóstico diferencial das dores orofaciais, você vê todas as dores orofaciais possíveis. Todas as dores orofaciais possíveis. Desde uma neuralgia do trigêmeo, desde uma cefaleia primária como a migrânia, ou uma outra cefaleia primária como a Sunkt, ou até mesmo cefaleia em salvas, neuralgia do glossofaríngeo, cefaleia tipo tensional, que é um outro tipo de cefaleia primária. Todas essas doenças podem mimetizar uma dor odontogênica e você achar que o paciente tem uma dor de origem dentária e, na verdade, ele às vezes tem um outro tipo de dor orofacial que está mimetizando aquela dor odontogênica. Então, essa é a grande vantagem de você ter esse conhecimento dentro da disfunção temporomandibular. Outra situação que eu gosto muito de mostrar para os meus alunos são esses benefícios que a disfunção temporomandibular nos dá dentro da nossa prática clínica. Quais são esses benefícios? Você dominar mecanicamente,
fisiologia dos músculos da mastigação, a fisiologia da articulação temporomandibular. Por quê? Porque para você ter um toque dentário perfeito e não ter uma fratura dentária, ou não ter uma fratura de um trabalho reabilitador muito extenso que você acabou de realizar, você precisa ter uma articulação temporomandibular funcionando fisiologicamente de forma saudável, para que você consiga ter trabalhos com uma maior longevidade, para que você consiga ter os dentes com uma maior longevidade. Na verdade, está tudo relacionado à articulação temporomandibular, músculos da mastigação e todas essas estruturas associadas. Então, vejamos isso como um benefício assim enorme, trabalhar com disfunção temporomandibular. Agora, quando você começa a pensar que os dentistas mais erram em não saber essa especialidade, você tem inúmeras situações em que o paciente tem, por exemplo, um hábito parafuncional, e nesse hábito parafuncional ele começa a ter um toque de cúspide, com cúspide, e cúspide não dentro da fóssula. Ou seja, você começa a ter contatos exacerbados em determinados dentes, ou você começa a ter uma pouca distribuição nos toques dentários durante a mastigação, e você começa a ter uma sobrecarga em determinados dentes e começam a aparecer desgastes nas raízes, na superfície radicular dos dentes. E você faz um trabalho restaurador para fazer um recobrimento desse desgaste na superfície radicular, e o que acontece? Fratura esse trabalho que você colocou. Você não consegue manter uma longevidade nesse trabalho. Por que isso acontece? Porque está tendo um excesso de carga, ou seja, a carga mastigatória naquele dente não está indo ao longo do eixo do dente. Ela está tendo um fulcro naquela região cervical do dente. Como que eu entendo e descubro isso? Tendo um conhecimento na área de disfunção temporomandibular, que ela te mostra tudo isso. Como que é toda essa biomecânica dos movimentos mandibulares, dos toques dentários. Então, tudo isso, a disfunção temporomandibular, ela mostra para você. Pensando-se assim, eu gosto sempre de organizar o que a gente chama de raciocínio clínico. Então, como que você organiza o seu raciocínio clínico para elaborar um planejamento com o paciente que chega para você? Você faz como? Você tem que primeiro identificar os fatores etiológicos, ou seja, os fatores causadores do problema. Não adianta você ficar enxugando o gelo, querendo tratar o paciente, se você não sabe o que está causando aquele problema do paciente. Senão você vai fazer uma reabilitação, vai fazer uma ortodontia e vai ter uma recidiva. Às vezes você faz a remoção do aparelho ou faz uma reabilitação protética, com 4, 6 meses você já começa a ter um insucesso. Então, a primeira coisa é identificar os fatores etiológicos. Se o paciente tem onicofagia, se ele tem bruxismo, como que estão as guias dele, canina, incisiva, como que está todo o complexo da articulação temporomandibular, saber fazer diagnóstico diferencial de todas as dores orofaciais possíveis, para você não cometer uma imprudência, às vezes querer tratar um paciente que tem, por exemplo, um tumor intracraniano, e o paciente está com uma cefaleia, e você achou que aquela cefaleia poderia ser da disfunção temporomandibular. Ou situações em que você quis fazer uma viscosuplementação, porque você, no exame de imagem, viu que o paciente tinha um processo degenerativo e ele tinha uma dor na face, sendo que aquela dor na face estava sendo causada por uma cefaleia primária com uma Sunket, e não especificamente por aquele processo degenerativo que você viu no exame de imagem. Então, esse diagnóstico diferencial, a disfunção temporomandibular te mostra. A gente tem um módulo que mostra só isso, tá? Você começa a lapidar todas as dores orofaciais de uma maneira assim muito simples, sucinta, resumida, e que assim fica muito fácil o entendimento. E depois disso, de você saber aprender a diferenciar, ou seja, aprender a diagnosticar realmente uma dor orofacial, uma DTM, um som articular, até mesmo um zumbido, se isso é de cunho, ou seja, se é atribuído esse tratamento, por exemplo, de zumbido ao dentista ou otorrino. Tudo isso você consegue entender dentro dessa metodologia que nós estamos mostrando e apresentando o tempo todo aí. E depois que você fez um diagnóstico preciso, identificou o problema do paciente, aí sim você vai traçar todo um planejamento. Não,
de tratamento. Então, dessa forma, você consegue ter de forma organizada o seu raciocínio clínico. Isso dentro de uma metodologia que a gente trabalha hoje, tá? Outra situação, será que procedimentos considerados complexos podem se tornar simples quando você aprende disfunção temporomandibular? Por que sim? Porque eu gosto de bater nessa tecla que sim. Porque você imagina, nessa imagem aqui onde você tem o vermelho ali, é o músculo pterigoideu lateral, o feixe superior e o feixe inferior. Meio azulado entre as partes amarelas, as partes mais amareladas são ali a cabeça da mandíbula na parte mais inferior e fossa mandibular na parte mais superior e tem o disco interposto. Então, um desenho anatômico aí da articulação temporomandibular. Na imagem do meio, você tem uma imagem de ressonância magnética no corte transversal, e nesse corte transversal você tem um osteófito na pontinha da seta ali. O que é um osteófito? É uma degeneração, uma remodelação, na verdade, da cabeça da mandíbula. Então você tem ali um processo degenerativo, Só que você tem toda uma cortical envolvida ao redor da cabeça da mandíbula. Então, você já teve, na verdade, uma remodelação óssea que pode ser chamado até mesmo de osteoartrose. Na outra imagem, você vem da pontinha da seta, já o teto ali da cabeça da mandíbula, a parte mais superior da cabeça da mandíbula, você já vê uma imagem, o quê? Destruída, erosiva. Você tem uma destruição óssea ali, uma erosão. E nessa erosão ali, você tem um processo degenerativo em atividade. É o mesmo corte transversal, ou seja, um corte, na verdade, sagital, você olhando o paciente assim de lado, tá? Então, uma imagem de ressonância magnética que te mostra o quê? Um processo degenerativo. Então, esses são diagnósticos considerados um pouco mais complexos, que o paciente chega para você, às vezes, com som de crepitação e que não consegue abrir a boca. Doutor, começa a abrir a boca, dá esse som, parece que tem areia aqui dentro do meu ouvido, e eu não estou conseguindo abrir a boca. Então, você faz um exame de imagem e você vê um processo degenerativo. É um tratamento complexo? É desde o momento que você não tenha conhecimento dentro da disfunção temporomandibular para resolver esse problema do paciente. Outras situações de problemas complexos são aqueles pacientes que você reabilita ou faz finalizações ortodônticas de movimentação, ou até mesmo tratamentos restauradores extensos, e o paciente começa a ter um histórico de fraturas, você começa a ter muitos insucessos nesses pacientes. Como falei para vocês, a disfunção temporomandibular, ela te ajuda na busca e no entendimento do que causam esses insucessos, do que realmente está acontecendo ali dentro da articulação temporomandibular, na oclusão do paciente, para você identificar o que realmente está causando esses insucessos em termos de fratura. Ou tratamentos complexos, como esses que eu mostrei para vocês aqui, em relação aos exames de imagem com processos degenerativos. Ou até mesmo deslocamentos de disco sem redução, que o paciente não consegue abrir a boca porque ele tem o disco anteriorizado, não deixando a cabeça da mandíbula ultrapassar aquela região que está logo ali no início da abertura de boca. O paciente tem um travamento que a gente chama de boca fechada. Então, todas essas situações são consideradas complexas. Ou até mesmo pacientes que têm algum tipo de dor que ele jura que é uma dor de origem dentária e, na verdade, você começa a investigar e o paciente tem uma cefaleia primária tipo a migrânia, que é a enxaqueca. Então, quando você tem esses conhecimentos da disfunção temporomandibular, você começa a desmistificar um pouco essa complexidade nos procedimentos e começa a simplificar um pouco mais. Outra coisa é quando você... Deixa eu só mudar o vídeo aqui. Outra coisa é só você... Até onde não saber pode te atrapalhar. Então, eu gosto muito de brincar com os alunos sobre isso. Até quando não saber pode te atrapalhar. Eu já vi muito paciente sendo mutilado com inúmeras extrações dentárias porque achou-se que o paciente tinha uma dor odontogênica e o paciente não tinha uma dor odontogênica. Na verdade, o paciente ele tinha uma neuralgia do trigêmeo, só que a neuralgia do trigêmeo ela pode
ter a dor localizada em qualquer região do trigêmeo, ou na região do oftálmico, ou na região do maxilar, ou na região do mandibular. E esse paciente, especificamente, nesse exemplo que eu estou dando, ele tinha uma dor na região de molares superiores, então pegava o complexo do nervo maxilar desse paciente. Então ele jurava que tinha uma dor na região de molares superiores. Então foi num dentista, fez uma extração no terceiro molar, foi no outro, fez o tratamento endodôntico do segundo molar, foi no outro, fez a extração do primeiro molar, e a dor nunca desapareceu. Aí você começou a investigar o paciente, como que é essa dor? Falou, doutor, eu tenho uma dor, que essa dor é assim, parece que está dando um choque, só que ela dura muito pouco tempo, ela dura alguns segundos, no máximo 2, 3 minutos, no máximo, no máximo, no máximo, e sempre nessa região aqui, é sempre de um lado só, eu tenho certeza que a dor é no dente. Como ele batia na tecla que a dor era do dente, os profissionais foram acreditando nesse paciente, e esse paciente começou a ser mutilado, a ter realmente os dentes extraídos, dentes tratados endodonticamente, e o problema, na verdade, era uma neuralgia do trigêmeo que a gente acabou diagnosticando depois. Então, por isso que eu gosto sempre de explicar, até onde não saber pode te atrapalhar. Evita, pelo menos, você cometer imprudência de mutilar um paciente, sendo que o problema, às vezes, não é a dor odontogênica. Então, a disfunção temporomandibular, a gente começa a entender um pouco mais todo esse mecanismo fisiológico da dor, por exemplo, todo o mecanismo de biomecânica da articulação temporomandibular e toda a parte de diagnóstico diferencial dentro da odontologia como um todo, tá? Então, na verdade, a disfunção temporomandibular, ela te ajuda não somente dentro para quem trabalha somente com DTM, não é isso. Ela auxilia o endodontista a evitar fazer um tratamento endodôntico que achava-se que era um problema endodôntico, ele ajuda um implantodontista a evitar de remover um implante que acabou de ser instalado, porque o paciente jurava que estava com a dor naquela região implantada, e na verdade o paciente tinha uma neuralgia do trigêmeo, ou até mesmo uma dor facial idiopática, que são dores neuropáticas e que o tratamento é medicamentoso, que não tem muito o que ser feito. Como que você entende isso? Entendendo essa especialidade de disfunção temporomandibular, tendo um maior conhecimento para te ajudar o quê? A diagnosticar. Então, até onde não saber pode te atrapalhar. Então, esse é um grande exemplo que eu gosto de dar, pessoal. Outra situação que quando é melhor fazer? O que seria o quando é melhor fazer? Quando é melhor eu entender, eu conhecer, eu aprender uma nova especialidade, ou quando é necessário eu buscar mais conhecimento dentro da odontologia ou de qualquer área médica como um todo. Primeiro, quando a gente trabalha numa área médica, a gente tem que se manter atualizado o tempo todo. Quando você trabalha com dor orofacial, todo dentista trabalha com dor orofacial, todo, tá? Até mesmo o ortodontista, que trabalha só com movimentação dentária, ele vivencia dor orofacial de alguma maneira. Então, todo dentista, isso faz parte do cotidiano dele, a dor orofacial. Então, quando que é melhor você entrar numa especialidade que vai te dar um respaldo para você saber diferenciar todas as dores orofaciais, evitar de cometer algumas imprudências como as que eu já mostrei e expliquei. Então, desde hoje eu tenho alunos, desde alunos assim muito experientes até alunos recém-formados, que na verdade os odontólogos, os dentistas estão conseguindo entender que a disfunção temporomandibular, ela consegue te ajudar desde a quem é já especialista em alguma área e, ao mesmo tempo, que não é especialista em área nenhuma. Então, ela te dá um upgrade desde o mais jovem até o mais experiente. Como que é esse upgrade? É te mostrar realmente como é toda a biomecânica de ATM, de músculos da mastigação e como toda a oclusão funciona ao redor disso, ou seja, sendo regida pela articulação temporomandibular, parte de sistema nervoso central e até mesmo músculos da mastigação. Você começa a entender melhor a fisiologia e de uma forma muito mais simples do que você viu na época da graduação. E a disfunção temporomandibular, ela teve uma virada de chave
na década de 90 para cá, que começou a mostrar para a gente que a maloclusão ela não tem tanta importância como tinha no passado. Nos vemos aí amanhã às 21 horas, falando um pouquinho mais sobre DTM, sobre diagnóstico em DTM, diagnóstico em odontologia e como fazer os tratamentos de uma forma muito mais segura, pessoal. Uma boa noite aí, um grande abraço e fiquem com Deus.